Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de português e hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades, tá bom? A atividade foi feita no dia 13/4, a atividade dos descritores, tá? São 6 questões que nós fizemos, mas hoje eu vou fazer a correção com vocês dessas atividades. Esses descritores dessas 6 atividades foram baseadas nos descritores daquelas listas de nivelamento que nós fizemos lá no início do ano, vocês se recordam? Então eu peço a vocês que qualquer dúvida que ainda tenha ficado após a correção, vocês entrem em contato comigo, porque de agora para frente nós vamos entrar em um novo conteúdo com uns novos descritores e às vezes esses descritores vão estar voltando, mas nós vamos estar entrando em uns descritores diferentes de agora para frente, porque esses já vão estar bastante batidos na nossa cabeça aí, tá bom? Vamos lá então, questão 1. A questão 1 é baseada no texto As Cocadas. Bom, pessoal, eu não vou ler os textos aqui durante a correção, tá? Se vocês quiserem ler o texto novamente, aí vocês têm a atividade em PDF, mas eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, vocês vão se cansar de ouvir a minha voz e não vão ver o vídeo até o final, então eu não vou ler. Mas, basicamente, o texto As Cocadas conta a história de uma menina que ajuda a sua tia em toda a produção das cocadas. Então, nada mais é do que um conto, ou seja, é uma narrativa. Se é um texto narrativo, conta uma história, narra uma história, né? E a história é essa, da menina e sua tia produzindo cocadas. Mas aí tem todo um desfecho com essas cocadas, né? Essas cocadas acabam bolorando lá em uma vasilha em cima do armário e elas acabam sendo destinadas ao cachorro, o que indigna a menina. E a pergunta é, vamos para a pergunta. De acordo com esse texto, a menina... Pessoal, eu sempre falo para vocês para a gente identificar o comando da questão. O comando da questão aqui está, ó. A menina. O foco da questão é olhar a personagem menina. Então, a menina botou a terrina em cima da mesa? Não, quem fez isso foi a tia. Chamou o cachorro para comer as cocadas? Não, quem fez isso também foi a tia. Cortou as cocadas em losangos? Não, tia que fez isso. Estendeu o papel sujo no chão e despejou a terrina? Não, quem fez isso também foi a tia. Ficou sem coragem para enfrentar os adultos? Sim. A resposta correta para a questão 1 é a alternativa E, pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as outras alternativas acima se referem a ações da tia dentro do texto. A única ação que se refere à menina, de acordo com o comando da questão, é que ela ficou sem coragem para enfrentar os adultos. E aonde está essa informação? Se vocês voltarem aqui no último parágrafo do texto, vou ler para vocês bem rapidinho, ó. Até hoje, quando me lembro disso, sinto dentro de mim uma revolta má e dolorida de não ter enfrentado decidida, resoluta, malcriada e cínica aqueles adultos negligentes. Então ela se sentia revoltada, né, por não ter enfrentado os adultos. Então ela ficou sem coragem e ela ainda tinha uma revolta dentro dela por não ter enfrentado os adultos. Então, essa informação não está explícita no texto. A gente só voltou no último parágrafo e já encontrou essa informação. Então, o descritor dessa pergunta é o D1, conhecido também por querer que você encontre uma informação explícita no texto. O que é uma informação explícita? É aquela informação que está na cara, né? Não é aquela informação que você tem que fazer uma inferência, que você tem que entender, fazer aquela interpretação. É aquela informação que está transcrita no texto. É só você voltar e procurar essa informação. É um descritor já batido, que nós já fizemos diversas vezes nas listas de nivelamento. Então, bem tranquilinho aí para vocês, tá bom? Acertaram? Quem acertou, faz a marca de certinho aí no caderno. Quem errou, marca aí a resposta correta, tá? Corrige aí, gabarito correto, letra E, tá bom, pessoal? Quem quiser marcar aí, acho interessante marcar o descritor, igual a gente faz quando a gente corrige as listas de nivelamento ou as provas, tá? Coloca aí, ó.
questão 1, descritor é o D1, localizar informação explícita, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 tem um textinho aí também que eu não vou ler para vocês, mas basicamente narra uma história ali também, né? De um cego, quem lembra aí do texto, né? De um cego, na verdade é um personagem que tá ali em um lugar e aí tem uma exposição de quadros e ele vê uma pessoa ali observando os quadros e um outro olhando o quadro e descrevendo a cena para essa pessoa. E ele fica intrigado, até que ele se aproxima do guarda e o guarda comenta com ele que o rapaz é cego e que o amigo vem sempre ali e fica descrevendo a cena dos quadros para o colega cego. Porque o cego era fotógrafo, né? E que aconteceu um desastre e ele ficou cego. Então eles sempre iam ali. Mas logo ele se cansava, ficava ali um pouco, via um ou dois quadros e ia embora. Basicamente essa é a história do texto, tá? Não dá tempo da gente ficar lendo. A pergunta é: infere-se desse texto que o homem cego é. Olha, vamos pegar o comando da questão aqui, ó. O homem cego é. Ó, vou até grifar de amarelinho aqui, porque eu tô gostando, vou usar bastante esses recursos aqui, né? O homem cego é. Então vamos focar nesse personagem. De acordo com essa cena, né? Ele chegar nessa exposição, ele cego, né? Ir lá sempre, de acordo com o que o guarda disse. Levar uma pessoa para ficar descrevendo a tonalidade da cor dos quadros, a cena que tá ali pintada, tentando passar para ele o que realmente está pintado ali. Demonstra que o homem cego é acanhado. O que significa, gente, a palavra acanhado? Significa que ele é tímido? Claro que não, né? Essa iniciativa de ir até lá, essa persistência dele, de mesmo cego, querendo enxergar através dos olhos do outro, não significa que ele é acanhado e tímido, né? Significa que ele é audacioso. O que é audacioso? É aquela pessoa que, né, não mede os perigos, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele é cuidadoso? Também não. Quer dizer que ele é determinado? Ou quer dizer que ele é impaciente? Olha, professora, quer dizer que é impaciente, porque o guarda disse que ele fica por vê um ou dois quadros e já vai embora porque ele se cansa. Não, quer dizer que o homem cego é determinado ou persistente. Resposta correta, letra D. Porque mesmo cego, ele quer continuar enxergando através dos olhos do outro. Imagina o quanto isso é difícil. Então, isso mostra a determinação dele. Porque pensa, uma pessoa que já foi fotógrafo, que é uma informação que está no texto, né? Uma pessoa que já foi fotógrafo, ele já deve ter visto cenas belíssimas e aí ele quer continuar desfrutando dessas cenas belíssimas, dessas cores, das paisagens, só que ele não tem mais a visão. Esse sentido dele foi tirado, mas ele tem outros sentidos, né? Então ele tem o olfato, ele tem a audição, o tato, e o sentido que ele tá usando ali para poder enxergar a cena do quadro é a audição. Então outra pessoa tá descrevendo para ele, né? Então ele fala assim: é azul como? É uma azul de uma piscina muito limpa, né? Mas como assim um azul de uma piscina muito limpa? E ele ainda questiona as tonalidades de azul. Então isso mostra que ele é determinado. Resposta correta, letra D. Descritor aí é o D4. Inferir uma informação implícita no texto. Gente, olha a diferença da questão 1 para a questão 2. A questão 1, nós só tínhamos que ir lá e encontrar a informação que estava na cara. Ela estava explícita. Nós só tínhamos que achar o que a menina era, né? Na verdade, de acordo com o texto, o que ela era, né? Ela estava o quê? Ela estava chateada com ela mesma por não ter enfrentado os adultos. E agora aqui, o homem cego é o quê? Aqui essa informação, o homem cego é determinado, não está no texto. Mas existe toda uma cena narrada que dali daquela cena você tem que tirar essa personalidade de determinação
do homem cego. Essa retirada de personalidade é uma inferência que você tem que fazer. E essa inferência é uma informação que está implícita. Você que tem que fazer de acordo com o que foi dado a você pelo texto. Então, esse é o descritor D4 aí. Então, marca aí D4, informação implícita, resposta correta, letra D. E aí, vocês estão acertando, estão errando? Como que vocês estão indo? Vamos para a próxima. Questão 3, uma questão bem facinho, tranquilinha, e aí eu quero falar com vocês sobre ela. Nós temos uma tirinha aí, certo? Quando a gente fala de tirinha, quadrinhos, cartoon, anúncio publicitário, ou seja, gêneros textuais que aliam linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, a linguagem escrita, o que está escrito, com as imagens, nós temos que fazer uma leitura dessas duas imagens, dessas duas linguagens. Então, a leitura que a gente faz desse tipo de gênero textual é um pouco diferente, porque ela é necessária para a gente fazer a interpretação daquele texto. Então, eu vou fazer a leitura dessa tirinha usando as duas linguagens, a verbal e a não verbal aliadas, para a gente chegar na interpretação da tirinha. E eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Vamos lá. Olha, alia aí você as duas linguagens junto comigo, tá? No primeiro quadro, então, nós temos a Magali, certo? Nós temos a Magali, nós temos um sapo em cima de uma pedra, né? E aí eles têm só isso, né? Temos um matinho ali, mas a composição é essa. A Magali tá com uma expressão no rosto de alegria, né? Ela tá com o traço da boca dela ali feliz e ela tá andando, né? O passo dela, o pé erguido ali, remete que ela tá andando. E o sapinho tá com a boca aberta e o balão tá saindo dele, então quer dizer que ele vai falar. Então olha o que você já inferiu. A Magali está andando, chegando até um lugar. E aí o sapo viu que ela está chegando e foi falar com ela. Ela está feliz. Olha o traço dela. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. No segundo quadro, nós temos uma onomatopeia, né? O som de alguma coisa, de um barulho sendo representado. O som ali é de um beijo, então ela dá o beijo nele, ela faz o que ele pediu. E no terceiro quadro, a gente tem outras imagens. Vamos analisar. A pedra já não tem mais o sapo em cima, nós temos uma pessoa, né? E a Magali não tá mais na frente da pedra, tá atrás, ou seja, ela passou pela pedra, agora ela não tá mais chegando, ela tá saindo. E agora, olha a expressão dela, ela tá com uma expressão de felicidade? Não. Tá triste? Não, se ela estivesse triste, né, o traço estaria para baixo, o traço da boca. Ela tá com a sobrancelha arqueada, né, que representa um pouco de raiva, angústia, tristeza? Não, né? Ela tá brava, bem brava. E ela diz o seguinte: um príncipe? Bah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. E aí nós temos ali as reticências, os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos talvez seria significando pipoqueiro, padeiro, boleiro, sorveteiro, porque a Magali, para quem conhece a Turma da Mônica, tem a fama de gostar de comer, né, gente? Quando ele fala, o sapinho fala para ela beijar ele, que ela vai ter uma surpresa, ela imaginou uma surpresa que deixaria ela feliz. Ela pensou que algo relacionado à comida e veio o quê? Um príncipe, né? Então fizemos a leitura verbal e não verbal. Vamos para a pergunta. No último quadrinho, olha a nossa atenção aqui. A expressão bah, vamos marcar aqui, revela que a menina ficou. Então, o comando da nossa questão está aqui, ó, gente. A expressão bah revela que a menina ficou. A expressão bah revela que a menina ficou. Bom, a menina ficou, a Magali ficou aborrecida, ficou desolada. O que é desolada, gente? É quando você fica muito triste. Ela ficou enojada, enojada é com nojo. Ela ficou indiferente. Ah, um príncipe, tudo bem, tchau. Ela ficou assim? Ou ela ficou triste? Lembra que eu disse? O traço da boca representa tristeza? Não. E olha o pisar dela, né? Até a nuvenzinha aqui representando que ela tá andando mais rápido, né? Então ela ficou o quê?
aborrecida, ela não gostou da surpresa. Então, a expressão significa que ela ficou aborrecida. Resposta correta, letra A. Então, marquem aí resposta correta. O descritor é o D3. Já vimos ele também. Significa o quê? Essa questão, quando tem esse tipo de descritor, quer que você faz o quê? A inferência do sentido de uma palavra ou expressão. Nesse caso, seria entender a expressão ba, né? Não, no caso, não seria uma palavra, seria uma expressão ba. Quando ela fala ba, pensei que você se transformaria num pipoqueiro. Quando ela fala isso, ela demonstra que ela ficou aborrecida, tá bom? Questão 4 aí, pessoal. Questão 4, minha viagem, é um texto bem curtinho, mas eu também não vou ler, porque eu acho que esse vídeo já tá ficando super longo e vocês vão se cansar de mim, né? Por favor, não se canse. Conta a história ali de uma mãe que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, na verdade não só sobre a sua vida, ela vai falar sobre os seus filhos. Tenho 4 filhos, fala que cada um foi criado de um jeito, e aí ela fala quais são eles, fala o nome deles, e aí ela foca um pouco na vida do filho Gregório, né? Aí ela fala que o Gregório nasceu sabendo tudo, leu sozinho, falava sobre qualquer assunto, mas falou que ele era muito tímido e tal. Até que um dia o pai dela falou pra ela matricular agorinha o seu filho no teatro, no futebol e tal. É um texto bem curtinho, na verdade é um trecho de um texto que fala sobre a mãe e os seus filhos. E aí, a pergunta é: o assunto desse texto é a... Vamos marcar aqui o comando da questão. Identificar o assunto do texto, né? Então, ó, o descritor já é o quê? Identificar o tema do texto, não é mesmo? Nós sabemos que tema e assunto são coisas distintas, um tá dentro do outro, mas nós não temos um descritor específico para identificar o assunto do texto. Então, quando o exercício pede o assunto, logo ele entra dentro do descritor identificar o tema, tá? Mas não se esqueçam que assunto e tema é diferente. O assunto é a competência de Gregório em aprender sozinho. Gente, apesar da mãe falar sobre o filho Gregório, esse não é o assunto do texto. Não é sobre isso que ela fala, não é o foco do texto. É a dependência dos filhos em relação à mãe? De momento nenhum a mãe fala sobre os filhos ser dependente dela, né? Pelo contrário, ela fala sobre a criação que ela deu para os filhos. É a forma de socialização empregada pelos filhos? Claro, professora, ela fala sobre isso. Não, olha o erro aí. A forma de socialização dos filhos, eu vou até marcar de vermelho aqui, ela só falou, gente, sobre o filho Gregório. Os outros filhos, ela não fala como é a socialização deles. Se a gente voltar aqui, ó, esse terceiro parágrafo é todo dedicado ao filho Gregório, sobre como ele se comportava, como ele se socializava. Mas os outros filhos, ó, o João, a Bárbara e a Teodora, ela não fala sobre a socialização deles. Pelo contrário, ela só cita o nome deles. Então, essa questão, ó, não é verdadeira, tá? O assunto é a quantidade de filhos que a família possui? Não, ela cita, é uma informação do texto. Ela fala que tem ali o João, a Bárbara, a Teodoro, o Gregório, mas não é o assunto. É a valorização das diferenças entre os filhos. Sim, olha só. João, Gregório, Bárbara e Teodora têm estilos bem diferentes e cresceram com a minha maneira de lidar com eles, não só respeitando, mas valorizando isso. Então ela fala que eles têm estilos diferentes, que ela respeita e valoriza, e aí ela dá o exemplo de um deles, que é o Gregório. Então, na verdade, o assunto é a valorização das diferenças entre os filhos. Resposta correta aí, gente, é a alternativa E. Então, marquem aí, por favor, a alternativa E, tá bom? O descritor, como eu já disse, é o D6, identificar o tema de um texto, tá? Aí, eu fiz um bônus aqui. A questão 5 e 6, ela foi feita em cima desse mesmo texto, Minha Viagem, só que ela é de verdadeiro ou falso, né?
E ela bem facinho, também trabalhando aquelas mesmas questões pontuais que nós trabalhamos durante as listas de nivelamento, só retomando, reforçando para ver se vocês não esqueceram. E se alguém ficou com dúvida, me procure, por favor, tá? Vamos lá. 5. Em relação ao texto anterior, pode-se afirmar que é um texto escrito em prosa. Para lá. Existem 2 tipos de texto, lembra? O texto em prosa e o texto em verso. O texto em prosa é aquele que ocupa a folha, escrito em parágrafos. O texto em verso é aquele escrito em verso, que forma o conjunto de versos, forma estrofes, geralmente um poema, tá? Esse texto que nós lemos aqui, Minha Viagem, ele está escrito em prosa? Sim, né? Ele é formado por parágrafos, ele não está escrito em verso. Então, até aqui a questão é verdadeira. Uma vez que sua estrutura é marcada pela presença de elementos característicos do poema, como versos e rimas. Opa! Tá falsa, né, pessoal? Nesse texto aqui, nós não temos elementos característicos de um poema. Nós temos versos e rimas nesse texto? Não. Então, a questão já se torna falsa por aqui, tá? Vamos continuar analisando? O foco narrativo do texto acima está na primeira pessoa. O que é foco narrativo? O narrador narra em primeira ou em terceira pessoa, né? Se eu conto a minha história, eu narro em primeira pessoa, lembra? Se eu conto a sua história, eu estou narrando em terceira pessoa. Será aqui que é a primeira ou terceira? Vamos ver? Cada um no seu quadrado. Tenho 4 filhos. Quem tem 4 filhos? Eu tenho. Tá na primeira pessoa, não tá? Então, ela está narrando a sua própria história. Então, sim, o texto está narrado na primeira pessoa. O foco narrativo é primeiro, então, verdadeiro. E o narrador pode ser classificado como narrador personagem. Sim, o narrador aí não é a mãe e ela também não participa da história? Participa, ela conta que ela tem 4 filhos. Inclusive, tem até uma fala aqui, né? Que o pai, meu pai é psicanalista e um dia me aconselhou. E aí vem a fala do pai. Então, ela também é um personagem. Na verdade, a questão 5 é falsa somente por essa afirmativa. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí que ela é falsa, tá? E marcasse que ela é falsa por esse motivo. Eu sei que vocês não copiaram a questão. Então, marca aí assim, 5, falsa. E coloca na frente assim, elementos característicos do poema. Que ela é falsa por esse motivo, tá? Marca aí. Elementos característicos do poema, tá bom? 6. Vamos analisar. A linguagem empregada no texto Minha Viagem é coloquial. Ei, professora, linguagem coloquial, o que é isso? Lembra? Linguagem coloquial, mesma coisa que linguagem informal. É a linguagem do cotidiano, é aquela linguagem que nós falamos no dia a dia. Será que a linguagem utilizada no texto é informal? É, pessoal, é uma linguagem coloquial, informal. Como que eu sei disso? Vamos continuar lendo a questão? Ou seja, uma linguagem excessivamente formal, demonstrando o vocabulário refinado e amplo. Opa! Mas eu acabei de falar que a linguagem coloquial é a linguagem informal, do cotidiano, aquela dita no dia a dia. Ela vai ser excessivamente formal, com um vocabulário refinado? Não. Na verdade, essa definição aqui que a prof colocou seria para a linguagem rebuscada. Lembra que nós vimos na lista de nivelamento esse tipo de linguagem? Então, a questão ela é falsa só por essa definição. Mas a linguagem empregada no texto, ela é coloquial sim, tá? E eu vou explicar por que aqui logo abaixo, Vamos continuar lendo. A linguagem coloquial pode ser comprovada nos trechos. Matricula agorinha no teatro e tem que botar um fio terra nesse menino. Vamos aqui no texto, gente. Quando tem a fala do pai no último parágrafo do texto, diz o seguinte: matricula agorinha no teatro e no futebol. Tem que botar um fio terra nesse menino. Gente, olha essa palavra aqui, Agorinha e botar.
Essas palavras estão na modalidade formal? Não. Agorinha e botar não estão na linguagem formal, tá bom, pessoal? Elas estão na linguagem informal, ou seja, coloquial. Portanto, a linguagem empregada aqui é coloquial, tá bom? Mas a questão acaba se tornando falsa porque eu coloquei uma definição aqui incorreta. E a última proposição diz o seguinte: no texto, os verbos estão conjugados no pretérito e no presente. Professora do céu, não sei isso. Lembra, eu já retomei isso com vocês. É aqueles conteúdos que vocês viram lá quando vocês eram novinhos, lá no ensino fundamental. Os tempos verbais, presente, passado e futuro. Só que o passado, ele também é chamado de pretérito. As listas de nivelamento trouxeram essas nomenclaturas novamente pra gente. Professora, como que eu faço para olhar isso, conjugação do verbo? Nós vamos procurar os verbos. Lembra que eu ajudei vocês a acharem os verbos e a gente olhar? Vamos voltar no texto? Vamos achar os verbos. Eu disse ali na questão que os verbos estão no presente e no pretérito. Ou seja, eu tenho que achar verbos no presente e no passado. Então, eu vou achar aqui para vocês, tá? Ó, tenho. Quem tem? Eu tenho. Tenho agora. Tenho no presente, né? Penso. Penso no presente. Deixa eu achar um no passado, ó. Argumentava, ó, no passado. Ficava no passado. Era no passado. Então, nós temos dois tempos verbais. Quando ela começa citando, tenho 4 filhos, penso comigo. Depois ela começa a lembrar de quando o filho era criança, ela vai para o passado. Então, nós temos sim os verbos conjugados aí nos dois tempos verbais, tanto no pretérito quanto no presente, beleza? Mas a questão é falsa por esse motivo aqui da linguagem excessivamente formal, ok? Então, marca que ela é falsa e escreve na frente assim, ó, falsa, tracinho, linguagem excessivamente formal, pra gente saber o motivo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a correção. Qualquer dúvida, me procurem para tirar as dúvidas, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Nas próximas aulas a gente vai fazendo assim, eu envio os exercícios, envio a explicação, depois envio a atividade, a gente vai sempre intercalando, tá bom? Para não ficar cansativo, mas eu também quero feedback de vocês, tá? Um beijo, até a próxima, estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudades e aguardo, espero que logo estejamos juntos novamente, tá bom? Um beijo e até a próxima!